Bom dia, como estão todos vocês? Vou fazer um breve relato aqui da viagem que eu estou fazendo com o Léo. Nós estamos em Buenos Aires, na Argentina. Estamos na casa do amigo do Léo, que é o Maxicleta. Depois fui descobrir também que ele me conhece, segue aqui o canal. Valeu demais pro Max. Estou na casa dele fazendo esse vídeo agora. Enquanto o Léo, o Max e a mãe do Léo foram na oficina consertar o Uno. Como era de se esperar, né? Nós estamos fazendo uma viagem de Uno, 3 pessoas dentro do Uno, uma bicicleta do lado de fora. Saímos de Caldas Novas e estamos indo para a Patagônia, no Chile. É uma cidade que chama Coyhaique, para quem quiser pesquisar. Era uns 5.000, 4.900 quilômetros de viagem de carro. Então, como era de se esperar, o Uno seria o maior desafio, né? Um Uno 1.0, tem um ar-condicionado que não é original do carro, né? Que foi colocado posteriormente. Então, a gente descobriu que esse ar estava roubando água do sistema de radiador. Eu acho que é isso, né? Porque num determinado dia lá, o Léo falou, cara, o Léo tá sendo, ele é muito responsável com isso. Todo dia antes de começar a viagem, ele abre o capô do carro, olha lá o radiador e o óleo, coisas básicas. E de fato, num dos dias ele olhou o radiador, o líquido do radiador estava bem baixo. Aí eu, porra, o que que aconteceu? Não sei o que. Aí o nego falando que a bomba d'água deu pau, que isso é meio comum no Uno. Aí a gente encheu o radiador e viu que parou de vazar porque não estávamos usando o ar-condicionado mais, né, para fazer esse teste. Então a gente conseguiu rodar mais 2 dias depois desse percalço aí de água vazando. Ela parou de vazar sem nenhuma, só porque a gente parou de usar o ar-condicionado. Isso aconteceu justo numa cidade muito quente. Na hora que a gente passou lá em Foz do Iguaçu, tava quente pra caramba. A gente usou o ar-condicionado torando e quando descobrimos isso, paramos de usar o ar-condicionado. E, pô, uma coincidência, porque a gente teve esse problema quando chegamos no pior hotel de todos. Era um hostelzinho que dormimos nós três no mesmo quarto. Tava tão quente que a nega dormiu deitada. A mãe do Léo dormiu deitada no chão, né? De tão quente que tava. Ela saiu da cama e deitou no chão. Eu fiz isso também, meio da noite, tava tão calor que eu fui pro chão ficar só uns 20 minutos, mas como eu sou magrelo, esses ossos vão, parece furando a pele no chão. É horrível deitar no chão. Aí eu fiquei uns 20 minutos, saí de lá, voltei pra cama e pernilongo, adoidado. Então tudo que a gente mais queria na hora que a gente saiu desse hotel era usar o ar-condicionado, mas a gente percebeu que era ele que estava causando o problema de radiador. Não chegou a aumentar a temperatura do carro em nenhum momento, e depois a gente parou de usar o ar-condicionado também não. O Léo acabou de sair com o Max para arrumar esse problema, mas pela mensagem que ele me mandou aí, eu já estou percebendo que ele não conseguiu trocar a bomba d'água ou corrigir esse problema de uma possível mangueira do ar-condicionado para a gente poder usar o ar-condicionado em paz sem que a água se acabe. Acho que o único problema do Uno que ele conseguiu resolver foi o farol quebrado. A gente estava numa loucura de um trânsito ali, pouco depois a gente entrou na Argentina, e um maluco soltou o pé do freio do carro e veio devagarzinho até bater na gente. Era um EcoSport que estava sem o step. Esse EcoSport desceu, o Léo buzinou, só que como estava muito trânsito, todos os carros em volta da gente estavam buzinando. Eu achei isso tipo, muito absurdo. Eu odeio buzina. Quando eu tô pedalando e tá aquela buzinação, eu fico louco. Isso era uma coisa que me dava ódio quando eu tava pedalando na Bolívia e Peru, porque é o tempo inteiro buzina. Isso torna extremamente desgastante qualquer pedal ou qualquer trecho de carro, né? Você tem um tanto de buzina em volta. Qualquer centro urbano na Bolívia e no Peru, a buzina é assim, come solta. O nego fica parado no sinal, esperando o sinal abrir e buzinando. Eu vi isso, juro, não é nenhum exagero. Não tem ninguém na frente do cara e ele tá lá buzinando. E aí abre o sinal, ele buzina mais ainda. Parece que se a buzina do carro estragar, ele não sai de casa. É como se o carro não estivesse funcionando. É um negócio de louco, tanto que a cultura de buzina é horrível nesses países vizinhos aqui ao Brasil. Nosso trânsito não é nenhum exemplo, mas esse benefício aí da poluição sonora, a gente tem um pouco menos, mas comparado com outros países, né? Gente dos Estados Unidos, gente da Europa, quando vem no Brasil, eles comentam, caramba, vocês buzinam muito aqui no Brasil, bem menos do que lá na Bolívia, Peru e Argentina também, buzina-se um pouco mais que no Brasil. E aí o cara estava escutando 1.000 buzinas em volta dele, a buzina do Léo não adiantou nada, ele nem percebeu que
o Léo estava buzinando para ele. O carro dele foi descendo, e um suporte de ferro que seria para segurar o step do carro, bateu no farol do Uno e no capô, amassou o capô e tal. Desceu um cara de dentro do porta-mala do EcoSport, tipo, na frente da polícia, zero regra de trânsito. A polícia nem olhou, fingiu que não viu, percebeu que estava tendo uma discussão, uma briga. Enfim, a gente teve que sair correndo, porque o cara não desceu assim que bateu, ele saiu andando e a gente ficou achando que ele estava fugindo. Eu acho que ele estava fugindo, mas é difícil falar. Ao mesmo tempo ficou parecendo que a gente estava intimidando ele quando a gente correu a pé atrás dele, então criou uma pequena confusão ali, que a polícia nem interferiu, achei isso meio chato. Mas seguimos, o cara falou, tá aqui, pô, o que foi que vocês estão correndo? A gente, não pode bater e sair andando, né? No Brasil isso é uma atitude muito suspeita, bater o carro e sair andando. Deu o número do seguro, deu não sei o quê, depois eu e o Léo conversando, velho, foi um desgaste à toa, a gente não deveria nem ter descido do carro quando a gente viu ele andando, porque é um farol de R$70, se a gente for arrumar, ou R$200, se a gente for arrumar na seguradora, a gente só vai perder um tempo que tá precioso pra gente. E aí era um ponto importante que eu queria trazer aqui para o vídeo, né, sobre a nossa viagem. Nós estamos atrasados, tão atrasados quanto acontece normalmente em um desafio de bike, né? A gente acorda de manhã, eu viro pro Léo e falo, Léo, de novo, mais uma vez, nós não conseguimos dirigir mais do que 600 quilômetros no dia, que é muito pouco para quem está fazendo uma viagem de 5.000 quilômetros, né? O Léo tem que largar no dia 24. 24 é a largada do Acros Andes, lá em Coyhaique, Patagônia, sul do Chile. E hoje é dia 19 e nós ainda estamos em Buenos Aires. Faltam 2.000 quilômetros para chegar lá. Se a gente não passar para uma média de 800 quilômetros por dia, 850, o Léo vai chegar muito em cima da hora e não vai largar meio com tudo em cima da hora, né? Então a gente quer chegar com uns 2 dias de antecedência, já está meio difícil, mas são os desafios, né? Falei, Léo, será que a gente só não troca essa lâmpada no meio da estrada? Que aí a gente não perde esse tempo em Buenos Aires. O Léo falou, não, macho, tem que ter calma, não pode ser essa correria loucura. Ele tá certo, né? Cicloviagem também é assim. Às vezes você quer, e o Max comentou isso com a gente, eu morri de rir. Às vezes você tá fazendo cicloviagem, você chega na casa de alguém e você já chega naquela loucura de atleta, de pegada, né? Se não poder perder tempo. Eu tenho que lavar essas roupas, eu tenho que consertar esse pneu e eu tenho que sair amanhã, porque amanhã é um dia de vento bom. E calma, velho, calma. Não dá para se atropelando tudo, que se você botar um ritmo assim tão louco, as coisas acabam dando errado. Então o Léo foi prudente, foi lá, pelo menos tentar arrumar o carro. É imprescindível arrumar o farol. Esse problema do ar-condicionado, nem tanto. Eu acredito que não usando o ar-condicionado, a gente não consome água do radiador. Então beleza, menos mal. Mas o farol, teve um dia que a gente dirigiu à noite, aí que a gente percebeu que a batida que o cara deu no farol não estourou a lâmpada, mas só abriu um buraco no plástico e aí a gente pegou chuva no mesmo dia. Deu um curto, queimou a lâmpada. E foi péssimo quando chegou à noite, a gente dirigiu um pouco só com o farol do lado direito, sem o esquerdo. A gente, não enxergava nada. Porque o farol do Uno já não é lá grandes coisas, né? Você ainda queima ficou uma zoeira total. E mesmo de luz alta, continuava uma bosta. Então a viagem tá assim, tá uma aventura. Tá uma piada do caralho, é muito legal isso aqui. A Nega é uma pessoa fantástica, ela é incrível, ela contou a história da vida dela. Nós abrimos uma live sem objetivo nenhum, vamos fazer uma live? Vamos, abre aí. E continuamos ali na resenha do carro, falando do que a gente estava falando. E a viagem ali com os dois é assim, sem live nem nada, deu aquele silêncio, eu falei assim, Léo, conta um perrengue aí. Léo, você já teve algum perrengue de caganeira? Aí ele conta uma história de caganeira, a gente morre de rir. Aí a Nega conta outra dela, a gente chorando de rir. Então as lives estão mais ou menos assim. Conta uma história aí. Eu contei uma história da cicloviagem, não sei o quê. E aí, numa dessas, a Nega começou a contar toda a história da vida dela, onde que ela nasceu, qual foi o primeiro trabalho dela, como que ela conheceu o pai do Léo, até quando que eles ficaram juntos, quando que o pai do Léo faleceu. Meu irmão, que foda que foi conhecer mais da história do Léo. Eu sabia algumas coisas, mas ela contou ali em detalhe, né, sobre os irmãos do Léo, os irmãos que o Léo teve por parte de pai, sem ser pela Nega. Velho, muito legal conhecer esses dois. São pessoas muito boas, são pessoas de um coração gigantesco. E outra, eu quero trazer isso aqui para o canal, assuntos com o Léo que não são sobre bicicleta, né? O Léo
O Léo é um ser humano muito inteligente, muito interessado por esses assuntos de exploração, viagem, aventura. O Léo entende tudo de navegação, expedições históricas, né? Ele sabe a história de Magalhães, do Estreito de Magalhães, lá no Desafio Alasca, quando ele cruzou o Estreito de Magalhães, ele fez um breve relato disso. Ele assiste um tanto de vídeo no YouTube sobre esses assuntos, um tanto de aula de história que o Léo me deu aqui sobre descobertas científicas, sobre planetas. O cara entende tudo de planeta, estrela, leis da física, espaço-tempo. O Léo sabe coisa pra caramba disso. Ele segue uns canais interessantes aí no YouTube que falam sobre esses temas. A gente conversou um bocado, muita coisa sobre isso. O Léo é um cara inteligentíssimo, né? Se não fosse, ele não dava conta de fazer o que faz. Me explicou aqui nesses dias quais que são essas motivações dele para fazer o que ele faz, o que ele entende como diferencial dele como profissional, né? O que a profissão dele tem de diferente. É um puta de um incentivo assim, para a gente trabalhar com mais vontade, né, no que a gente faz, para a gente entender o que às vezes falta ali na nossa vida profissional. Porque o Léo basicamente entendeu isso, né? Ele se tornou hoje a maior referência de cicloviajante profissional, né? De ciclista profissional, por que não? Falei isso numa das lives, né? Acho que o Léo falei com ele, Léo, você é das maiores referências de ciclista que a gente tem hoje, né? Se a gente chegar numa corrida de bicicleta, num evento de bike e falar quem você acha que é o ciclista mais carismático, o ciclista que não necessariamente levantou mais troféu, né? Mas qual o ciclista mais relevante, que mais incentiva, que mais faz as pessoas pedalarem? Qual você acha que é o ciclista que teve maior crescimento, né? Maior ascensão mais rápida? O Léo provavelmente vai ser a resposta de muitos ciclistas, de muitos profissionais, de muitos patrocinadores, de muitas empresas, né? E isso a gente, não é só um machismo meu, mas a gente mede por... basta você ir no Shimano Fest e ver como que estava a fila lá para tirar foto com o Léo, o tanto que as pessoas perguntam pra gente. Às vezes chega gente me cumprimentando, eu já penso, é seguidor do Ciclosul, vem aqui conversar comigo. É gente simplesmente querendo falar, oi, você viu o Léo por aí? Falar, vi, ele tá lá atrás, brigadão, valeu. Porque o Léo é um cara extremamente carismático, querido por todos nesse meio. Literalmente no mundo da bike é um dos caras mais famosos do mundo, né? Então eu fiz essa pergunta para ele. Tem um bate-papo nosso que tá no YouTube do Léo. Então vocês entrarem lá, Léo Pedalando pelo Mundo no YouTube, vocês vão ver esse bate-papo. E os outros vídeos que eu tô produzindo aqui, drone que eu voei na estrada, tudo que eu peguei no meio do caminho e vídeos que o Léo fez, eu estou editando e postando no canal do Léo. Então entrem lá, Léo Pedalando pelo Mundo, vocês vão ver um pouco dessa cicloviagem e no nosso Instagram também. Isso aqui é só uma prévia do que vem por aí, que é o objetivo principal, o Across Andes, né? É uma corrida de 1.000 quilômetros que o Léo vai fazer lá no Chile, né? Ele tem no máximo 5 dias para fazer essa corrida. Eu não volto com ele de Uno, ele vai voltar só ele e a mãe dele, curtindo, aproveitando o caminho, vão se divertir um bocado, parar e tal, vamos fazer uma viagem em família. Eu volto de avião sozinho para Belo Horizonte, já estou com a passagem comprada, mas vocês vão acompanhar também essa volta do Léo com a mãe dele, que vai ser uma presepada só. Acredito que eles vão baixar a média para 300 km por dia, que eles não vão mais ter compromisso, não vão ter correria mais quando chegar na prova, então eles vão aproveitar bastante. E durante o Across Andes eu vou estar com a rede social, o Instagram do Léo Logado, vou fazer o possível para postar tudo, fazer os vídeos e mandar conteúdo integral aí para vocês, beleza? Valeu demais, grande abraço a todos, acompanhem.